Salve galera, quem tá me ouvindo por áudio, quem tá me vendo por vídeo, eu sou Matheus Teodoro, integrante do coletivo Encrespados. Hoje nós tivemos mais uma das nossas aulas, né, nos nossos encontros no percurso formativo de jovens periféricos. A gente está tentando e a gente vai conseguir formar lideranças periféricas a partir deste lugar das juventudes, para que essas lideranças consigam construir lugares de políticas públicas para os seus territórios. Né? Hoje trabalhamos com dois territórios na Zona Sul de São Paulo, que é Parelheiros e Jardim São Luís, Uhum. e está sendo muito incrível. Né? Hoje a gente está recebendo aqui o Matheus. Ele veio para falar, né, com a gente sobre esses lugares da juventude, mas dentro das perspectivas que ele trabalha, que é a questão da justiça climática, a questão da cultura, e foi muito incrível. Quem não esteve aqui perdeu o papo. Mas a ideia desse papo que a gente está tendo aqui é justamente pincelar um pouquinho, falar um pouquinho sobre os assuntos que a gente trouxe hoje de manhã, para que vocês consigam ter acesso mais ou menos aos conteúdos que a gente está construindo. E aí, Matheus, eu queria te agradecer de novo, tanto pelo papo agora, tanto Uhum. pela parte da manhã, que foi muito, muito boa, vai reverberar, e eu tenho certeza disso. E eu queria começar pedindo para você se apresentar, obviamente, Uhum. para a galera que ainda não te conhece, e para você falar um pouco para a gente da importância da gente ter esses percursos formativos Legal. pensando principalmente no olhar das juventudes, né? E Uhum. pensando para as juventudes. Não, perfeito. Me apresentando, me chamo Matheus Fernandes, sou fundador do Infoperifa, é um instituto que trabalha com comunicação popular e educação ambiental a partir dos saberes das periferias. A gente parte desse ponto que a periferia ela traz muita solução, mas a gente precisa, de alguma forma, impulsionar que essas memórias, essas tecnologias sejam feitas, né? E no Infoperifa, nos últimos anos, tem feito isso, né? Além disso, sou jornalista, criador de conteúdo, tento abordar a questão ambiental de uma maneira mais acessível, mas também falando da cultura como um ponto de partida, como um ponto de envolvimento, né? Como que a gente conecta temáticas políticas com a cultura que por si só é política, né? Hoje estar aqui presente foi muito especial, né? Porque quando a gente fala de juventude, e sendo pessoas jovens, né? A gente entende que a gente tem um potencial muito grande de se ver nessas histórias, de se ver nesses rostos que estavam aqui, nessas lideranças que têm um potencial já de onde elas vêm, da criação que elas tiveram, mas não necessariamente tiveram uma formação técnica, né? Assim como as pessoas que a gente teve a trocar hoje, eu também fui essa pessoa que, no contexto de periferia, foi fruto das políticas públicas, precisou ter mentores e mentoras que me mostrassem um caminho em relação a como que é possível viver de política pública, como que a gente acessa um edital, como que a gente acessa a cultura. Então, ver aqueles esforços ali me pareceu muito como se eu estivesse conversando comigo anos atrás, né? Durante as trocas a gente conversou muito como em 2016 a gente passou por um momento quase que único para a nossa geração, que foi justamente as manifestações estudantis, né? A paralisação das escolas, as ocupações das escolas, né? E como aquilo ali formou nosso ser político, mas também nosso caráter em relação de se posicionar, de entender que, olha, está faltando verba, a gente vai ocupar, como que a gente recorre, que secretaria que a gente aciona. Então, ver pessoas com 16 anos agora, depois de mais de 12, 13 anos, passando por essa mesma etapa de formar-se politicamente, formar esse caráter de maneira crítica, para mim foi muito especial. Acho que trazendo esse olhar dessas novas lideranças, é importante que a gente pense muito sobre legado. Acho que a gente tem uma bagagem muito significativa de pensadores e pensadoras que nos formaram, mas a gente também tem que deixar que essa próxima geração esteja politicamente crítica, se posicionando, defendendo pautas, um movimento progressista, um movimento que olhem para a população e para o povo, né? Do lado extremo, quando a gente vê a violência ou até mesmo tipo, movimentos políticos que querem o fim dessas políticas públicas, a gente também vê pessoas muito jovens sendo formadas, mas formadas por questão de herança, formadas por questão de ter um elitismo muito grande. Então a gente vê também o potencial destrutivo quando a juventude ela não tem esse caminho, essa base, esse lugar popular, né, do direito humano como um todo, né? Então formar essas pessoas falando de direitos humanos é que a gente garanta também que a gente não deixe que as políticas públicas morram, que a gente não deixe que essa onda de ódio cresça, que a gente começa por um ponto de partida muito especial que talvez nem na academia a gente entenda,
é começar por si mesmo, entender de onde que você veio, entender a realidade do outro, ter a compaixão. Então, esse projeto ele é muito importante para que a gente deixe um legado e passe o bastão, porque as mais velhas e os mais velhos estão cansados de lutar. Acho que temos aí um potencial muito grande de fato, deixar que essa juventude assuma o poder, assuma as faltas de decisão, assuma os espaços de escuta, que gerem novos diálogos, que gerem novos pensamentos, como já tem gerado, né? Então, acho que é uma continuidade do que os nossos mais velhos já fizeram, e a gente tem a responsabilidade de seguir e não deixar essa continuidade ser interrompida. Então, muito bonito ver lideranças assim tão entusiasmadas e vi muito o brilho das pessoas de continuar essa conversa, de levar para casa. Tipo, talvez seja difícil a gente mudar o mundo, mas tenho certeza que de um em um a gente já está mudando. Então, fico muito honrado de ter participado e siga com outras edições. Ai, muito bom. A gente que agradece muito. Eu acho que também tem um lugar aí que a gente conversou bastante hoje de manhã, e você traz muito isso na sua fala, que é olhar as juventudes a partir dos territórios Uhum. também, né? De entender o território como parte importante na construção do sujeito, que é político, mas que nem sempre se vê neste lugar da política, né? E você traz isso muito, né, dentro dos conteúdos que você cria, mas e você trouxe muito hoje quando a gente foi falar de justiça climática, porque o que eu acho interessante na pauta da justiça climática é que ela faz com que a gente olhe para o problema Uhum. a partir de lugares que ninguém está olhando, que é o chão da casa, Sim. né? Que é da onde a gente parte, que é o Uhum. nosso bairro, o nosso território. E muitos dos jovens que a gente, né, conversou hoje, eles trouxeram algumas dores desses lugares do Sim. território. E aí eu queria te ouvir nesse lugar, assim, de para você, assim, qual que é a importância da gente falar com as juventudes deste sujeito político, principalmente a partir do território que ele está. Qual é a importância do território nessa formação? Perfeito. Eu acho que quando a gente olha para o território, a gente tem, nos últimos anos, uma escassez muito grande de dados. Quando a gente pega sobre dados, não necessariamente ele aborda um bairro, mas quem está dentro desse território sabe de uma maneira muito prática as histórias, os problemas, quem são as pessoas que estão presentes, quais são os movimentos que estão presentes. A gente precisa, a partir desse lugar de conhecimento, ter uma nova geração cidadã de dados que consiga, a partir do território, transformar isso em incidência, transformar isso em denúncia, transformar isso em projeto. É uma movimentação que eu não falo que é ao contrário, é o início. Então, se a gente olha para o território como ponto de partida, a gente já tem muito bem estabelecido qual é o público-alvo. Qual é a dificuldade? Então, qual a solução que a gente proporciona para aquele território? Então, incentivar que as pessoas façam essa movimentação seria ótimo que até mesmo os políticos olhassem dessa forma. Seria muito mais fácil entender quais são esses territórios que estão com uma vulnerabilidade mais alta e o que a gente cria a partir dali, entendendo aquele contexto. E entendendo esse contexto é que cada território é um território diferente. Talvez a solução que eu proporciono na Zona Sul não é a mesma que vai ser na Zona Norte, por questão geográfica, por questão da temperatura, por questão cultural também. Então, hoje, por exemplo, sambas que tocam numa região não tocam na outra. Um funk que toca numa região não toca na outra. Então, por que eu vou colocar um projeto que vai ser unificado de uma maneira só? Então, a gente precisa ter esse envolvimento da comunidade para que ela se sinta pertencente àquela solução e também impulsionar que isso seja algo participativo, que seja nosso, que a gente não sinta que é um projeto não pensado para a gente, e sim como cuidar de casa, cuidar literalmente do lugar onde eu piso, quando a gente vai pegando esses atravessamentos, né, esse lugar onde a gente pisa e o que falta, a gente volta para a justiça climática, a questão como isso atravessa, como isso dificulta que a gente consiga acessar uma política pública, estudar, trabalhar. Então, se a gente não está falando de justiça climática e meio ambiente, a gente não consegue proporcionar que a gente tenha um bem viver. Porque a partir do momento que falta comida dentro de casa, a gente já está falando de meio ambiente. A partir do momento que eu não consigo ir trabalhar porque choveu, a gente está falando de meio ambiente. Se eu não tenho acesso a saneamento, se eu não tenho um descarte adequado do lixo, se o caminhão do lixo não passa na minha rua, tudo isso é meio ambiente, tudo isso é política. Então, por mais que as pessoas tenham um distanciamento de não querer participar dessa discussão, ela já está participando, só que sendo mais impactada. Então, nada mais justo que ela também esteja entrosada e sabendo tudo o que está acontecendo para que ela recorra aos direitos dela, né? Então, quando a gente pensa em projetos que olham para o território, é para justamente entender quais são essas lacunas e como que a partir dali a gente cria coisas que solucionam esse problema, mas não só o problema, mas como que a gente gera outras potências que já existem. Tem muitos projetos de periferia que
tem dança, capoeira, batalha de rima, costura, moda, entre outras coisas que já existem ali, mas por conta da ausência de recurso, não conseguem fazer algo maior, mas já existe. Então não é um problema, aquilo ali já é uma potência, mas como que a gente investe para que aquilo ali continue tendo a grandeza que por si só já existe no espaço, né? Então sempre gosto de entender que o saber do chão é a revolução, assim. Então acho que se a gente voltar para o nosso lugar de ponto de partida, a gente entende que não tem como errar, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de casa. Né? Sim, faz muito sentido isso, pensando o território, justamente porque é dali que vão surgir as políticas públicas pensadas para quem realmente precisa e para quem realmente entende o tamanho do problema. Uhum. E aí, para a gente encerrar, eu gostaria que você trouxesse mesmo a sua percepção. A gente está em ano eleitoral Uhum. e a gente entende que não basta ocupar um território, você também tem que mobilizar esse território. E o Uhum. que a gente faz, a gente tenta fazer com as juventudes aqui é justamente Mobilizar. mobilizá-las para que elas mobilizem seus territórios. Uhum. E aí eu queria te ouvir e queria, né, que você trouxesse para a gente qual que é a importância da juventude, é, principalmente pensando em ano de eleição, pensando na possibilidade de criação de políticas públicas efetivas e eficazes para os seus territórios, qual a importância da mobilização da juventude, pensando nos territórios, mas pensando também em crise climática, né? Uhum. Porque eu acho que é uma pauta que também tem muito da juventude aí no meio. Ótimo. E esse assunto, olhando para a eleição e olhando para esse ano, a gente tem que a ciência já está comprovando, que é o Super El Niño. É uma movimentação já anormal, não é uma questão humana, a gente já passou desse lugar de desastres naturais. O que a gente tem hoje são desastres através da intervenção humana. Né? Quando a gente olha para o Super El Niño, que já é esse lugar de expectativa de ondas de calor muito mais extremas, de eventos extremos climáticos de maneira muito mais intensa, prevista para esse ano, muito maior do que anos atrás, a gente começa a entender que se isso não tiver na pauta da eleição, significa que você está cinzentando do que pode acontecer, cinzentando de uma tragédia, cinzentando da vida, cinzentando de culpabilizar algo que não tem como você questionar, que é a ciência. Já está previsto. Quais são as políticas que vão olhar para isso? Quando a gente olha para a juventude, a gente entende que são as que estão sendo mais impactadas, que é a galera que está tentando finalizar seus estudos, está tentando entrar no mercado de trabalho, está tentando estar no meio acadêmico. Então, se todos esses atravessamentos já dificulta que você possibilita a continuidade, a gente está falando da interrupção humana, a gente não está falando de legado mais. Então, quando a gente olha para o Super El Niño, ou todas essas estimativas e estudos que falam para a crise climática estar cada vez mais presente, é inevitável, a gente precisa falar sobre isso. Então, acho que para os jovens, quando a gente pega essa questão do engajamento, acho que o desconforto ele é muito didático também. Estar desconfortável e buscar saber por que eu estou desconfortável, quem que é o responsável por isso, quem que deve pagar a conta disso, porque não é comum que a gente pague essa conta de algo que a gente não prejudica. Então, olhando para a eleição, a gente tem sim de questionar quais são os candidatos, quem são as pessoas que estão olhando para essas pautas. Porque se ela não sabe que isso existe, significa que talvez não seja uma boa pessoa para governar. E isso vai acontecer. E ela vai fazer o quê? Se ela nem imaginava que isso acontecia. Então, por que a gente tem que sofrer essas consequências de pessoas que querem tomar o poder, cuidar do poder público como um todo, mas sem ter a dimensão do todo? Então, não dá para fazer uma política sem as pessoas, né? Então, para se engajar, a gente está no ano eleitoral, sei que tem muita coisa nesse ano, né? Tem Copa, tem milhares de coisas, a gente está tentando se encaixar e acompanhar o ritmo do mundo, mas é uma coisa que vai estar para os próximos 4 anos. Então, assim, se for para colocar como uma urgência, é o eleitorado jovem, que tem uma potência muito grande. É difícil a gente mudar voto? A gente sabe que sim, mas tem uma parcela muito grande de jovens que não votam, parcela muito grande de jovens que anula no final do momento, por não ter um entendimento. E não é nem só sobre a questão de se posicionar. Acho que tudo bem você fazer o seu voto do que justifique que seja melhor para você e para as pessoas. Então não anula esse voto. Não significa que você vestiu a camisa de um time para sempre. Pode mudar de ideias, pode assistir um futebol depois e gostar de outro time. Mas naquele momento é entender como que o seu voto tem um poder coletivo. Então, é isso. Não é sobre escolher um partido, mas em si qual a política que faz mais sentido para a sua existência e para o território. Então, eu estou indo muito para esse caminho, também estou incentivando os jovens a estar nesse momento, porque a gente está
num momento muito delicado, quando a gente olha para fora do Brasil, como a violência política está crescendo muito grande, como as políticas públicas e direitos humanos estão sendo cada vez mais caçados, como os recursos estão cada vez menores. Então, a gente não pode que isso recaia no Brasil. A gente precisa ter um olhar de, tipo assim, a gente não está no norte global, a gente não está com essa discussão, a gente está falando do sul global, a gente está falando de uma decisão aqui que a gente é outra pessoa, né? A gente faz uma política diferente, a gente é um país tropical, a gente tem uma outra cultura, não tem por que a gente ficar utilizando de exemplo de países que nem sequer olham para a gente. Então, acho que é olhar a política como política nacional, política de território, tá transformando e trazendo exemplo também fora do mundo, né? Porque a gente tem muitos direitos que outros países não têm. Então, é uma responsabilidade grande, não é só votar, gente. É tudo isso que a gente representa. Então, não deixem de votar, participem, conversem com os amigos. Não gosta de política? Tudo bem, mas esse é o momento. Às vezes a gente, enquanto adulto, faz coisas que a gente não gosta, mas a gente precisa. Então, olha para a política como um lugar de transformação e com certeza você vai agradecer a sua vida por ter um direito garantido, em vez de ter um. Exato, é aquela coisa, né? Tudo que a gente avançou, por tudo que a gente avançou, a gente não pode deixar com que os direitos, que a gente recue nesses movimentos e a ideia é que a gente amplie direitos, né? Que a gente não Exato. extermine os poucos direitos que A nós já gente tem. temos, principalmente pensando em juventudes É, pretas, periféricas, pensar nas questões climáticas é pensar no futuro, né? sim. No final das contas, e é o que você trouxe sobre legado. Amigo, eu queria agradecer muito, mais uma vez, foi Agradeço. incrível a parte da manhã, esse papo também. É, gente, a ideia é que vocês escutem isso daqui e se sintam um pouco mais curiosos para saber Sim, o que a gente tem conversado durante o nosso percurso. Ele ainda vai tem muitos meses aí pela frente, um ano esse projeto, então tenho certeza que ainda vão surgir muitas coisas. Amigo, de verdade, muito obrigado. O Matheus é um parceiro aqui do coletivo já de um isso. tempo. Vão ter outras vezes que vocês vão poder ver ele aqui com a gente. E é isso. Valeu, Agradeço. Quem quiser acompanhar o Matheus nas redes por sociais, favor. acompanhe o coletivo, acompanhe os jovens que estão sendo formados. Tem muita história boa que está sendo construída por agora. Sim, e o Matheus também. Sigam os Mateus. Sim. Em Mateuses, dose dupla. a dose dupla e, gente, os conteúdos do Matheus também, sobre tudo, sobre cultura, sobre vivência, visita em territórios, crise climática, vai muito mais do que só entender como que as pessoas estão vivendo cultura no mundo. Acho que tem uma coisa muito didática naquilo que Sim. você traz. Acho que é importante que até quem acha muito chato política busque conhecer. Então, por favor, né? Vamos se procurar nas Vamos se redes. procurar. Um abraço. Valeu, amigo.